Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um devocional e hoje a gente vai falar sobre o pecado e por que que Deus abomina tanto o pecado, por que que isso é tão horrível e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então eu gostaria que vocês abrissem aí em Gênesis eh, 3 e a gente vai ler do 1 ao 6. Seria assim: a desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Talvez você já tenha ouvido essa história, já conheça, né? Porque é uma história bem conhecida. Mas vamos começar com a seguinte pergunta: Por que que Deus abomina tanto o pecado? E a resposta é porque o pecado ele nos afasta de Deus. E afinal, o que que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é contrário ao que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, e é tudo o contrário ao caráter dele, e também é tudo aquilo que nos desvia do propósito. Bom, a gente nasceu com o propósito de estar com Deus, de nos relacionar com Ele. E assim como o peixe não consegue viver sem a água, talvez você já tenha ouvido isso, a planta não consegue viver sem o sol, é assim também a gente com Deus. A gente não consegue viver sem Deus porque Ele é o nosso habitat natural. A gente, sem ter um relacionamento com Ele, a gente não sobrevive. E também, antigamente, os sacerdotes eram escolhidos por Deus para eles, porque por meio deles, né, a gente conseguisse chegar a Deus por meio dos sacrifícios que era dado aos sacerdotes para eles oferecerem a Deus, só que em favor de nós. É mais ou menos assim. E daí também tem mais coisa por trás disso, mas logo logo a gente chega lá. Tá, e contudo, se a gente vive para o pecado, a gente está morto espiritualmente. E tanto que o salário do pecado é a morte, que vai gerar no final da nossa vida e nem às vezes chega no final da nossa vida. Podemos ver que todo o mal que existe nesse mundo é por consequência do pecado. Por causa do pecado de um homem, isso gerou muitas consequências até os dias de hoje. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus. A gente não tem mais a ligação que tinha antes, quando era no Jardim do Éden, quando não existia pecado. A gente podia se achegar a Deus livremente. No caso, o homem ali no caso. Daí Adão e Eva podiam ter livre acesso ao Pai, chegar ali, conversar com Ele, mas daí quando chegou o pecado, isso nos impediu, porque Deus é tão santo e a gente, no caso ali, falho, pecador, quando o pecado que nos afasta dele, nos impediu de ter um relacionamento com Ele. E o que eu quero dizer é que o pecado, ele é tipo uma barreira. Deus está nesse lado e a gente nesse, tanto que a gente não consegue chegar perto, assim, sabe? E daí, mas eu tenho certeza que seria tudo mais diferente se Adão e Eva chegassem e se arrependessem e confessassem o seu pecado a Deus. Teria sido tudo tão diferente, eu tenho certeza disso. Tudo bem que geraria consequências ainda, mas tudo seria mais diferente ainda. Mas graças a Jesus, que morreu na cruz por nós, como fala em João 3,16, um versículo bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto que Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós,
em favor de nós para nos libertar do pecado que nos afastava de Deus. Ele nos libertou e hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Mas isso também não quer dizer que a gente, né, por causa do sacrifício, a gente possa pecar à vontade. Tanto que a graça, ela não fala sobre isso. A graça ela é um favor imerecido. Mas isso não quer dizer que a gente possa viver para o pecado livremente. Por que a gente viveria para o pecado se a gente, no caso, morreu com Cristo já e ressuscitou para uma nova vida em Cristo? O que isso quer dizer? É que quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu a liberdade ainda. Ele nos dá a liberdade de escolhermos se a gente quer seguir a ele ou se a gente quer continuar vivendo no pecado. E eu gostaria que vocês abrissem lá em Romanos. A gente vai ler capítulo 6 e versículo 15. Mas assim também como foi lá no jardim, Deus deu o livre arbítrio para eles escolher se eles queriam comer o fruto ou não. E assim é hoje com Jesus. Jesus não obriga ninguém a seguir ele, mas ele nos dá o livre-arbítrio de escolhermos se queremos viver uma vida ainda de pecado ou uma vida com ele, seguir a ele. Vamos ler lá em Romanos 6, do 15 ao versículo 16. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Contudo, quando Jesus morreu na cruz, toda a lei ela mudou. Não que a gente tenha que desobedecer a lei antiga, mas a lei mudou. Eu quero dizer que hoje a gente não é necessário mais oferecer sacrifício de animais com sangue, né, para Deus, para chegar a Ele. Hoje a gente se arrepende e aceita o sangue de Jesus para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Então, quando Jesus morre e ressuscita, isso significa que a gente também precisa morrer com ele, morrer para o pecado e ressuscitar, nascer de novo para uma nova vida com ele em Cristo. Com tudo isso, a gente pode ser livre por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas que liberdade é essa que a gente não pode fazer o que a gente bem entende? Ele nos libertou do pecado, das paixões da nossa carne. E a gente, como a gente pode se achegar a Ele? Pedindo perdão, se arrependendo, orando a Ele. E também Ele quer que a gente seja sincero com Ele, que a gente fale a verdade a Ele. A gente precisa sempre abrir o nosso coração e ser sinceros com Ele, porque Deus trata na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que funciona. Então, gente, foi isso, mas o devocional, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscrevam para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo devocional.